Então, voltando agora à nossa aula de história. Então, peguem seus livros de história nas páginas 39 e 40, que será a nossa aula de hoje. Então, é construindo o presente e o passado. Construindo o presente e o passado. Já na primeira página do livro, ele nos diz o quê? Na página 39. A democracia permite que movimentos sejam organizados para que o povo possa pedir mais atenção aos seus governantes. Na história do Brasil, já foram os protestos que invadiram as ruas das grandes cidades em busca de um bem comum. Então, o nosso país, sendo um país democrático, nós temos o poder, né, o direito de irmos até as ruas, por exemplo, né, para pedir mudanças, porque a escolha é nossa, a escolha é do povo. E aí nós vimos de alguns protestos, né, e manifestações que já aconteceram em nosso país. A primeira imagem nós temos os caras pintadas, que foi em 1982, pedindo o afastamento do presidente da República, Fernando Collor de Mello, que até então o governo de Fernando Collor de Mello não estava sendo muito interessante, né, para a sociedade. Ele não estava contribuindo para o bem comum, pelo contrário. Então, as pessoas, né, os jovens foram às ruas pedir o afastamento de Fernando Collor de Mello. Na segunda imagem, nós temos os manifestantes protestando no Congresso Nacional contra os gastos na Copa e a corrupção e por melhorias no transporte, na saúde e na educação em junho de 2013. Então, essa imagem já é bem recente, né, 2013, através das manifestações das pessoas contra a corrupção. Eu diria que a corrupção é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta. Tia, mas o que é corrupção? É o ato da pessoa fazer algo errado, vou falar um jeitinho mais prático para vocês entenderem. Por exemplo, pegar um dinheiro que não é seu, né, sem o consentimento da pessoa, sem a pessoa saber, e isso é errado. Vocês sabem que isso é errado, né? Então, um político, por exemplo, ele pega algum dinheiro que é nosso, que é do povo, né, sem nos comunicar, então ele está sendo corrupto. Tá bom? Já na terceira imagem, nós temos manifestantes que pedem o afastamento da então presidente da República, Dilma Rousseff, né, em 2016. Eu acredito que vocês tenham visto, não entenderam muito bem, talvez, mas tenham visto esse acontecimento, né? Quando as pessoas foram às ruas pedir o afastamento da então presidente Dilma Rousseff, né, em 2016. Então, é importante a manifestação da nação, né? Porque é a forma delas dizerem para os políticos, né, os grandes políticos, que nós não estamos satisfeitos com tal situação e nós queremos mudança. Então, por isso é importante que um país seja um país democrático. Já na página 40, nós temos o Construindo o Conhecimento. Nosso primeiro foco, né, são os problemas sociais. Todos os dias deparamos-nos com situações que muitas vezes fazem-nos perguntar o porquê de estar acontecendo. Por exemplo, ver uma criança trabalhando no sinal ou uma fila enorme de pessoas à procura de emprego, por exemplo. Ou até mesmo pessoas sofrendo em filas de hospitais esperando para ser atendidas. Então, isso se chama de problemas sociais. Então, nós não vamos muito longe, né? O atual momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. Nós vemos várias pessoas morrendo por falta de respirador, por falta de leito, que nos hospitais não está tendo. Até materiais básicos como luva, máscara, né? Que são materiais super básicos que todo hospital deve ter, não está tendo, né? E as pessoas estão morrendo e ficando à mercê de tudo. Aí esperam por dias, né, para conseguir um leito e não conseguem. E quando um leito, por exemplo, em São Luís for aberto
250 leitos, se não estou enganada, e no mesmo dia já foram praticamente todos ocupados. Então nós vemos o quanto é emergente a situação da saúde do Brasil, né? Diga-se de passagem, Santo Inês, então, deixa extremamente a desejar. Então, por isso a importância de ficar em casa nesse momento, porque nós não temos saúde de qualidade para atender a todos nós, não temos, pelo contrário, deixa muito a desejar. Então, são alguns dos problemas sociais que as pessoas enfrentam, que nós enfrentamos na nossa sociedade. Então, todos os lugares enfrentam problemas sociais, alguns mais e outros menos, né? Alguns têm mais condições financeiras, né, para gerir essas situações, mas outros nem tanto. Digamos que, digamos não, em termos de país, por exemplo, o Brasil está muito longe, né, de ser uma referência. É tão tal que hoje nós somos o segundo país com o maior número de casos de coronavírus, né? Ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Então, nós vemos o quanto as pessoas não levam a sério e o quanto os nossos governantes não estão levando a sério. Então, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando nesse atual cenário de pandemia são os nossos governantes, que não estão focando no que é necessário, que é a vida das pessoas, né? A vida das pessoas é que importa, não importa dinheiro, não importa que estamos perdendo, o que importa é saúde, são as vidas que estão sendo cessadas por falta de responsabilidade dos nossos governantes e a consciência de alguns que ainda está muito longe de conseguirmos, por exemplo, né? Então, os problemas sociais mais frequentes no nosso país, nós temos o quê? A habitação, a saúde, a desigualdade social, a violência, o desemprego. Então, como sociedade, nós devemos nos unir para contribuir no combate a esses problemas. Então, esse é o nosso papel, de cobrar porque foram nós que colocamos eles à frente, né, do nosso país. Então, nós devemos sim cobrar. Na cidade, por exemplo, aos bairros, e se observarmos bem, em cada um há comunidades e grupos sociais diferentes. Há comunidades com mais problemas sociais, outras com menos. E por que isso acontece? Porque alguns grupos eles são mais fortes e outros nem tanto. Isso acontece muito. Ele nos diz que há locais em que as ruas são bem cuidadas, né? E em outras não, em que há saneamento básico, espaço de cultura e lazer, e em outras já não tem isso. E existem, por exemplo, parques, quadras, praças, bibliotecas, teatro, cinema, etc., né? Hospitais, delegacias muito próximos, já em outros lugares isso não acontece. Então, enfim, as comunidades elas são construídas de forma diferente, mesmo estando numa única cidade. Então, o que nosso amigo nos diz? O importante é fortalecer os grupos sociais existentes em cada comunidade para lutarem pelas melhorias de espaços públicos de convivência. Então, existe o que nós chamamos de bandeira de luta, né? Acho que quando vocês forem um pouquinho maiores, vocês vão entender um pouco melhor como é que isso funciona. Mas cada pessoa ela tem o que nós chamamos de bandeira de luta. Mas o importante é que essas bandeiras de lutas elas sejam levantadas para que esses vários setores, né, que tenham o seu desejo solucionado, que no final de tudo é o bem comum de todos. Então é importante que nós tenhamos o compromisso de cobrar, porque nós colocamos e por isso nós devemos cobrar. Então essa é a nossa aula de história de hoje.